Bem, eu quero falar sobre provação dentro de casa. Provação. O que é uma provação? Provação é o problema que você não esperava e acontece de repente na sua casa. De repente você tem uma notícia que a sua filha, que o seu filho te traz. De repente você descobre algo que está acontecendo dentro da sua casa e você não sabia. Provação dentro de casa. E para esse tema, eu quero convidar você a ficar em pé, por favor, e abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Eu convido você para abrir a Bíblia. Colocar a Bíblia aqui no telão é um plus, algo a mais, mas é o acessório. Mas se você puder aí trazer a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí no seu celular, que você possa fazê-lo nesse momento para acompanhar esse tema, esse texto. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, são alguns versículos, somente um texto bastante conhecido. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, não é a palavra do homem, mas é a Tua palavra, e para a Tua palavra ser lida e entendida e explanada, ó Pai, nós carecemos da intervenção do Teu Espírito Santo, Pai, ungindo os nossos lábios, ungindo a nossa audição, ungindo a Tua igreja, Senhor, para que saiamos daqui edificados. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo, e que saiamos daqui edificados, e que possamos, ó Deus, percebermos as provações dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos futuros lares, e sermos habilidosos, ó Pai, em resolvermos essas questões. Nos ajuda, ó Pai, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu agradeço a Deus pela minha família. Os homens que são mais românticos, mais empolgados com a família, bem bonito. Vamos lá, homens. Eu agradeço a Deus pela minha família, viu? Ficou mais alto do que das mulheres. Vão as mulheres agora. Eu agradeço a Deus pela minha família. Nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família, mas nós sofremos provações. Provações. É aquele irmão chato que mexe com a irmã, é aquele que irrita dentro de casa. Eu fico percebendo, eu tenho acompanhado a família do Roberto e da Maria Francisca, que Julinha às vezes pega no pé lá do coitado do, como é que é o nome dele? João, pega no pé do João, implica com o João, mas é a Julinha, é a caçulinha, e eu sempre procuro defender a Julinha. Eu sou avô, então se eu estragar não tem problema, eu sou avô. Mas o pai e a mãe não. O pai e a mãe pega pesado com a minha Julinha e coloca de castigo e faz. E nós ficamos assim, boquiaberto, como que Davi, sem ninguém ensinar, já aprende a fazer a birrinha dele.
e joga a coisa no chão, e se a gente bobear, o monstrinho nasce ali dentro de casa. Então, a família é algo que Deus usa para dar limites. O limite que o homem, que as pessoas não têm, ela nasce dentro de casa. Se a casa que a pessoa conviveu não tem limite, a pessoa não terá limite na sociedade, vai ser um reflexo na sociedade. Convivi muito tempo ali no presídio Evaristo de Moraes, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3, e convivi ali com muitos irmãos, pessoas boas que estavam ali presos naquele local, porque não tiveram limites, e pessoas excelentes musicistas, excelentes pregadores, pessoas maravilhosas estão ali no presídio, pessoas que estavam no banco da igreja, e muitos, como diz pastor Tito, pasme os irmãos, estavam dentro da igreja e hoje estão dentro do presídio. Então, provação dentro de casa, esse é o tema. Eu quero muito que você possa gravar bem esse tema. A parábola é uma parábola da casa que está na rocha e fala da importância, e Jesus aplica maravilhosamente. É uma parábola que não tem dúvida, ele fala e depois ele explica, tintim por tintim, o que significa essa parábola. E muitas vezes nós a chamamos a parábola dos fundamentos, porque o texto fala de fundação, e a palavra de Deus precisa ser esse fundamento na nossa vida. Nessa parábola, Jesus conta a história de 2 homens. O primeiro, ele chama de um homem prudente, e o segundo, do insensato. Jonatas, o exemplo o primeiro aí que eu tenho é prudente? Insensato. Você tem como mudar, botar o prudente primeiro? Que eu que troquei. Isso. Primeiro, prudente. Jesus fala, eu inverti aqui na hora de fazer, mas Jesus fala primeiro do prudente. Ele começa falando do homem, eram 2 homens, e o primeiro foi prudente. E Jesus diz assim: como eu gosto muito de Jesus trazendo o cuidado dele para explicar a palavra. Aí Jesus diz assim: como eu posso explicar a pessoa que ouve a minha palavra e que pratica, e a pessoa que ouve e não a pratica? Aí ele vem com essa história maravilhosa de um homem prudente e de um homem insensato. Então nós vamos começar acompanhando aqui a didática de Jesus, primeiro com o prudente. Então, o que eu chamei de família sensata. O que é uma família sensata? Ela tem oração e ela tem o compartilhamento. Isso, na minha visão, uma família sensata. Ela ensina a compartilhar, ela ensina a dividir. A família sensata, ela, antes de ter alguma coisa, ela vai ensinar a dividir. Eu tenho que dividir dentro da minha casa, você ensina o seu filho a dividir com o irmão, e eu tenho que dividir com a minha esposa tem que dividir comigo, nós temos que dividir, que a família sensata, ela precisa dividir, mas a família sensata, ela precisa orar. Irmão, sem oração não vai, é o combustível. Nós queremos modificar a estrutura da nossa família, nós precisamos orar. Então eu coloquei o primeiro aspecto da família sensata, ela faz a oração e ela tem a partilha. Tem outro? O segundo exemplo aí da família sensata, tem comunicação e tem empatia. Comunica e tem empatia. Comunicar não é falar. Às vezes eu estou falando e não estou me comunicando. Eu fiz o curso de Direito e eu me lembro que eu tinha um professor que o pessoal dizia, e ele é o bambambam
cocada preta, ele sabe muito, ele é respeitado, mas na hora de transmitir, era uma dificuldade. Sabia muito para ele, mas tinha uma dificuldade de transmitir o ensinamento. Então a comunicação eu conseguir me fazer entendido. Eu tenho que me comunicar e é importante me fazer entendido. Mas eu tenho que ter empatia também. Tem que ser um ambiente agradável. Eu não posso, por isso que nós começamos lendo Deuteronômio 6. O Senhor estava muito preocupado que o povo ia entrar na terra prometida, e ele estava dizendo: vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão formar uma sociedade, e para que vocês tenham uma sociedade forte, vocês precisam terem famílias fortificadas. Aí ele vai falando de família. Ouve, pois, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Você vai falar a palavra com seu filho, andando no caminho, sentado, deitado, ele tomando banho, ele torcendo pelo Botafogo. Ele vai dizendo: ouve, pois, Israel, tem que falar. O filho não quer ouvir, mas eu preciso me comunicar a palavra. Eu gosto muito desse exemplo que um pastor deu. O filho está dormindo, ele está quase dormindo, e vai a mãe lá: mãe, deixa eu dormir. Meu filho, você leu a Bíblia hoje? Não, mãe, não li a Bíblia hoje não. Então eu vou ler um versículo para você. E lê o versículo. Mas ele está quase dormindo, ele não vai entender nada. Mas aquele exercício, aquele exemplo que a mãe está dando para o filho, aquilo vai seguir o menino para o resto da vida. Porque filho é um troço, você se comunica através do exemplo. O filho, ele não quer ele não quer o seu discurso. O discurso você ouve do pastor lá na igreja. O que o filho quer? O seu exemplo. Então a Bíblia fala dessa importância, comunicação e empatia. Mas vamos juntos. E eu estou chamando isso do prudente, amor incondicional. Então não adianta eu tentar construir o meu lar, mas que o meu filho não tenha noção que eu amo, que o meu pai não saiba que eu o amo. Então eu preciso ter amor incondicional. O que seria amor incondicional? O amor incondicional, ele não está preso a nada. Eu te amo se você não fizer isso. Não, eu amo mesmo você fazendo isso. Porém, isso vai trazer muita tristeza. Mas eu te amo. Mas vai trazer muita tristeza, vai trazer muita lágrima. Mas entenda que eu te amo. Então eu estou dizendo para o meu filho que no frigir dos ovos, pode contar comigo. No frigir dos ovos é a casa do papai, é a casa da mamãe que vai dar a sustentação. Então Jesus, obrigado, Jonathan. Jesus fala do homem insensato. O homem insensato, ele constrói a sua casa, e o prudente edifica a sua casa na rocha, e o insensato sobre a areia. Tanto a casa do prudente, tanto a casa do insensato, eles tiveram a mesma estrutura provada. A casa de um foi provada de uma maneira e a casa do outro foi provada da mesma maneira. Ambas passaram por chuva, transbordamentos e ventos. Repita comigo: chuvas, transbordamentos e ventos. Então houve muita chuva. Houve o transbordar dos rios e houve vento, conforme fala o verso 25. A casa do insensato não foi capaz de resistir às intempéries. A casa do insensato não foi capaz de resistir o impacto. A casa do insensato veio ao chão, mas a casa que estava na rocha, ela conseguiu se manter preservada. O que eu quero dizer é que provações todas as famílias terão.
Aí o Felipe vai dizer: pastor, vira essa boca para lá. Eu viro. Provação, todas as famílias terão. Aí o Paulinho vai: vira para lá. Eu viro. Provações, todas as famílias terão. Eu posso virar para o alto, para baixo. Irmãos, no mundo tereis aflições. Então, provações todos nós teremos. Não existe família doriana. Lembra? Ninguém nem sabe mais o que é doriana, acho que nem existe mais. Mas era uma propaganda de manteiga, que mostrava uma família lá maravilhosa, tomando café da manhã, ninguém com pressa para trabalhar, para pegar metrô, para ir para o plantão, para ir para pegar ninguém tinha pressa na família doriana. Então, essa família não existe. A Bíblia fala, então, desse homem que manteve a sua casa, foi ao chão, porque não conseguiu resistir. E Jesus fala abertamente o que representava ambos os personagens. O prudente, ele diz assim, verso 24: aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Repita comigo. Mais ou menos, esse lado que fala assim, prudente, e vocês vão dar a resposta do que é prudente. Prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Vamos lá. Agora, vocês prudente e eles lá, vamos lá. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. Não adianta você faz seu curso, se você não praticar, você não vai estar colocando em prática, redundância, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você acha que sabe. Como é que eu vou saber se eu sei? Você entraria em uma aeronave em que o piloto, ele não teve prática de voo, ele não teve horas de voo, foi um excelente teórico, lá na teoria ele tirou nota 10 em tudo, mas coitado, não teve tempo de ter horas de voo. Você entraria neste avião? Ele não tem hora de voo. Então a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica, esse é o prudente. Então, ou seja, eu vou praticar a palavra que eu ouço. O que é praticar? É quando vem as situações. Não adianta estar aqui na igreja, estar no culto, estar numa reunião, e quando você chega em casa, você esqueceu a torneira aberta. Um exemplo, já aconteceu comigo aqui em casa, e os móveis, tinha acabado de fazer esses móveis que tem que passar longe da água 1 metro, né? Planejado, né? A água ali, água e aqueles móveis planejados não combinam, MDF. Então, ou seja, quando eu chego em casa, estourou um chicote que levava água para o lavatório, e a água com uma força. Eu moro no primeiro andar, o prédio tem quase 10 andares, e então lá no primeiro andar é uma força. Quando chegamos, foi um aguaceiro, e de noite, e estava frio. Aí imagina que coisa boa, né? Que provação. Então, irmãos, o que fazer nesse momento, além de enxugar, de secar, de puxar a água? Irmãos, encarar. Não adianta ficar murmurando, não adianta buscar o culpado, quem foi que deixou, por que não trocou aquele rabicho. Não adianta, aconteceu. A Bíblia chama de nós colocarmos em prática quando vem uma situação, não usar artifício da mentira. Nós sabemos que a mentira é o pai, quem inventou a mentira foi o diabo. A Bíblia é clara, o diabo que inventou a mentira. Então, não usar o artifício da mentira. Meus filhos foram criados com um lema: quem fala mentira não, quem fala a verdade não merece castigo. Quem fala a verdade. Então, às vezes, éramos pegos, não dava para descumprir aquilo que era aquele dilema, mas o objetivo era implantar no coração deles um cuidado com a verdade. E
esse texto então fala desse homem prudente. E o ponto curioso, que nesse texto, tanto o prudente como esse insensato, eles tiveram momentos complicadíssimos em sua vida. Leia comigo João 16, 33. Se Jonatas puder colocar, nós vamos ler João 16, 33. E eu quero chamar o que o prudente fez de diferente do insensato na visão de Jesus? O que o prudente faz de diferente do insensato? João 16, 33. Vamos lá. Quem disse isso? Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar pelo estreito, mas tem de bom ânimo. Então dentro de casa vai acontecer alguns percalços, vai acontecer algum acidente, porque você é crente, você não está livre de ter dor de cabeça, você não está livre de ter problema, você vai ter problema. Se você não pagar a conta de luz, a Light vai cortar a sua luz. Então não é porque você está na igreja, você não vai ter problema, vai acontecer o problema. E o que o prudente fez que o insensato não fez na visão de Jesus? A Bíblia diz que ele ouviu e praticou a palavra. Então repita comigo: o prudente ouviu e praticou. Então quem pratica a palavra terá condições de vencer os desafios da vida. Praticar a palavra não é estar dentro do templo, não é estar aqui todo domingo. Praticar a palavra é viver na dependência do Senhor. Não estou advogando que não precisa vir, porque na comunhão é importante, a comunhão é importante, o culto, mas isso não justifica vir e não praticar a palavra. Praticar a palavra é achar que esse mês eu não preciso dar o dízimo, eu tenho que dar o dízimo porque eu pratico a palavra. Praticar a palavra é ler a Bíblia diariamente. Não, mas hoje eu estou cansado, mas eu tenho um compromisso, querendo ou não, eu tenho que praticar. Então, ou seja, ele ouviu e praticou a palavra, e quem pratica a palavra tem condições de vencer os desafios. Os momentos difíceis serão inevitáveis para todos nós, momentos difíceis, porém, quem constrói a sua casa na rocha, que é Cristo, consegue permanecer de pé. Quem constrói a sua casa na rocha tem estrutura. Sabe o que é estrutura? Aqui, antes de fazer esse templo, nós tivemos que chamar uma empresa, e essa empresa veio com uma máquina, aonde está esse relógio aí, tem um pilar, e cavou, e cavou, e cavou, e cavou, e saiu muita lama. Eu fiquei preocupado de chegar no Japão, de tão longe que estava, cavou muito. E eu imagino, meu Deus, o dinheiro vai embora agora, ter que gastar dinheiro para comprar cimento para esse buraco todo aí. Mas cimento e ferro foi necessário para construir. Hoje ninguém vê o que foi feito. Então eu quero chamar a atenção que construir a casa na rocha significa cavar. E quando você está cavando e gastando seu dinheiro no buraco, lá no terra, no concreto, ninguém vê. Mas o pastor Ramos é esperto. O Felipe está construindo a casa dele e está uma dificuldade, mas ele quer fazer uma média com a Elisa, e vai, constrói e já sobe rapidinho. Mas o pastor Ramos sabe que Sandra é braba, e ele quer fazer o melhor para a sua casa, para a Rosana quando vinha com os netos, com os filhos, para o Júnior, para os futuros filhos do Júnior. Então, ou seja, aí ele perde tempo. A Sandra fala para ele assim: mas lá, Felipe começou igual você, a casa do Felipe já está pronta, e você nada. Cadê o dinheiro? Ninguém vê, está no buraco. Então, irmão, ninguém quer gastar em coisas que não se vê. Então construir uma casa
na rocha, significa não viver de aparência. Não é porque a família tal tem que eu vou ter, não. Eu tenho que falar para o meu filho, eu tenho que falar para o meu marido, para a minha esposa: olha, nós não temos condições. Nós não temos condições. Estava hoje conversando com uma família que passa por um problema, porque o marido tem dificuldade de entender isso. E às vezes coloca as mãos pelos pés. E às vezes a mulher tem dificuldade de entender isso. Então, construir a casa na rocha é dizer assim: não podemos. Ah, mas fulano tem. Mas nós não podemos. Isso é construir casa na rocha. Ninguém está vendo, mas eu estou cavando, eu estou procurando. Conclusão, diga glória a Deus. Glória a Deus, né? Vocês estão doidos que eu acabe, já entendi. Conclusão: as famílias muitas vezes são alvo de tempestade. Todas as famílias são alvo de tempestade. São lutas de todo lado. Eu gosto lá do Jó. Jó, ele estava muito bem, e daqui a pouco chega alguém e fala assim: Jó, seus gados morreram. Ele: hã? Jó, veio o raio do céu e acabou com o rebanho. Ele: hã? Jó, seus filhos morreram. Ele: hã? Ele olhava para um lado, pepino, olhava para o outro, pepino, olhava para o outro, pepino, olhava para trás, pepino. O Jó ficou desesperado. Irmãos, problemas todos nós temos, de todo lado, lutas temos. Agora, eu quero, não está na Bíblia, isso me dá um desconto, tá, Paulinho? Ou seja, eu quero só para ilustrar. Isso não é doutrina. Entenda o que eu estou falando, não é doutrina. Isso aí é só para ilustrar. Eu sei que o meu auditório é maduro o suficiente para ouvir. Eu separei em 3 tipos de problemas: o de cima, o de baixo e o do lado. Mas isso é eu que preparei para exemplificar. Não vai achar que tudo que vem do alto pelo amor de Deus. Primeiro, verso 25 e verso 27. Caiu o quê? Caiu o quê? Chuva. Repita comigo: caiu. Ah lá. E caiu, e desceu. O João não puxou meu tapete. E desceu, né? Tá bom, eu também te amo. E desceu a chuva. Caiu a chuva. Obrigado. E caiu a chuva. Irmãos, caiu a chuva. Repita comigo. Então, as tempestades que vêm de cima, ou seja, do céu, representa provas que as famílias passam, que são permissão de Deus. Calma, Paulinho. Prova que as famílias passam, que são permissão de Deus. Eu estou usando esse exemplo. O que vem de cima são provas que a família passa, que são permissão de Deus, porque isso existe. Romanos capítulo 8, verso 28, está na sua Bíblia. Romanos 8, 28. Então, muitas vezes Deus permite que algo aconteça para quê? Nos despertar. Muitas vezes Deus permite que algo aconteça para nos trazer para onde Ele quer, o seu desejo. Então eu usei esses 3 exemplos na conclusão. O problema que vem de cima, a chuva que caiu, tempestade que vem de cima, representa as provas que a família passa. Romanos 8, 28. Tem como botar, Jânio? Vamos lá. Todo mundo comigo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos propósitos. Deixa aí. O que esse versículo não diz? Esse versículo não diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles. Todas as coisas contribuem para o bem. O versículo não diz isso. Todas as coisas contribuem para o bem. Não. Todas as coisas contribuem para o bem juntamente daqueles que têm aliança com Deus. Se você não tem aliança com Deus, se você não tem um chamado
de Deus, se você não ouviu o Senhor te chamar, se você não tem um compromisso com Ele, esquece, esse versículo não é para você. Esse versículo é para aqueles que têm compromisso com Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amar, aí eu posso dizer, respeitar, servir, honrar, eu amo. Então, chuva, caiu a chuva, tempestade, então eu chamo esse o primeiro problema que aconteceu na casa, mas veio de cima. Dê glória a Deus. Veio de cima, veio do alto, veio de Deus. O Senhor está no controle. Se você tem aliança com Deus, eu não vou ficar preocupado, porque vem do Senhor. Mas tem também o de baixo, o verso 25, parte B, e o verso 27, parte B, diz assim: transbordaram os rios. Transbordaram os rios. Olha lá, caiu a chuva, correram os rios. Transbordaram os rios. Então eu estou dizendo, coisa que veio de baixo, transbordaram os rios. Então, as enxurradas de problema que às vezes parecem serem mais fortes que nós podemos suportar. Enxurrada de problemas, é tanto problema que você, meu Deus, você às vezes acha que não pode suportar, não é isso, irmã Adélia? Você disse assim, eu não consigo, como é que eu vou suportar? Transbordar os rios, enxurrada de problema. Deus não permite uma prova maior do que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Deus não permite prova maior do que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Estou falando para a família. O Senhor não vai permitir. O Senhor está dizendo assim, é comigo. Jonathan, 1 Coríntios 10, 13. Os rios que transbordam representam os problemas espirituais, lutas que são provocadas pelo inimigo. Mas nós podemos recitar aquele Salmo 46, que de Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra... Então, ou seja, fique atento. Vamos lá, olha aqui que o apóstolo Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a aprovação, dará também o escape. Então, meu irmão, você vai poder suportar, amém? Deus está no controle de tudo. Então, lutas de cima, caiu a chuva, veio de cima, transbordaram os rios, vieram de baixo. Mas, por último, dos lados, verso 27, 25 e 27, a parte C, sopraram os ventos. Os ventanias de problemas sopraram os ventos, sopraram contra a família, representa problemas humanos. Se o de cima representa problemas, são lutas espirituais que Deus permite, o de baixo são problemas que às vezes parecem serem mais fortes. Os do lado, eu separei que sopraram os ventos, são as ventanias, os problemas que a família às vezes diz assim, eu não vou suportar isso. Dificuldade de relacionamento dentro de casa, irmão de mal com irmão, dentro de casa, o filho que não fala com o pai que não fala com o filho, o pai que não fala com o genro, a sogra que não fala com o genro que não fala com a sogra, o problema é que não fala com o primo, com a tia, a família dividida. Então eu chamo de dificuldade de relacionamento entre a família. Quando o vento sopra, esse sopro é forte. Porém, Mateus 8, 26, você serve a um que diz assim, aquieta-te vento.
Amém? Repita comigo: o vento sopra forte, mas eu sirvo a Jesus, que dá ordem ao vento. Aquieta-te, vento. E o segredo para vencermos as provações dentro de casa é firmar a nossa casa na rocha, que é Jesus.